Então, aí, correção de atividades complementares e atividades das terceira e quartas semanas do PET 1. Nono ano, né? Nossa escola, e professor Beto. Então, vamos corrigir aí a primeira atividade, né? Atividade avaliativa, lá da independência da América Espanhola. Nós estudamos, né, na terceira semana a independência da América Espanhola, né, dos países que faziam parte, né, da colônia espanhola aqui na América. Nós temos que sempre lembrar que a colonização da América, né, ela foi em partes pela Espanha, né, parte por Portugal, uma ou outra da Inglaterra e uma ou outra aí da Espanha, da França. Então, a primeira questão que nós tivemos, né, lá na atividade avaliativa foi a independência das colônias espanholas da América deveu-se a diversos fatores. Assinale a opção na qual todos os fatores relacionados contribuíram para essa independência. Então, a resposta correta seria, né, o monopólio comercial em benefício da metrópole, desigualdade de direitos entre os crioulos, nascidos nas colônias, e os chapetones, nascidos na Espanha, enfraquecimento da Espanha pelas guerras napoleônicas. Tá? Então, essa alternativa aí era a alternativa correta. Questão 2. Apesar de utilizarem um discurso de libertação dos povos americanos da dominação espanhola, indicando que haveria liberdade e melhoria nas condições sociais, os líderes da independência das colônias hispano-americanas tinham, na verdade, interesse na manutenção de uma estrutura de poder político e econômico que beneficiava apenas as elites coloniais. Qual das alternativas abaixo indica corretamente o nome pelo qual ficaram conhecidas estas elites? Crioulos, né? Então, os crioulos, que eram aqueles que eram nascidos, né, na América. Tá? Questão 3. Leia. É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o novo mundo uma única nação, com um único vínculo, que ligue as partes entre si e com o todo. Já querem, está errado aí, né? Mas já querem uma só origem, uma só língua, mesmos costumes e uma só religião, Deveria, por conseguinte, ter um só governo, que confederasse os diferentes estados que haverão de se formar, mas tal não é possível, porque climas remotos, situações diversas, interesses opostos e caracteres dessemelhantes dividem a América. Isso aí foi Simão Bolívar, né, que falou. O texto foi escrito durante as lutas de independência na América Hispânica. Podemos dizer que a última alternativa lá, conforme afirma na carta, Bolívar declarou diversas vezes seu sonho de unidade americana, mas, em sua ação política e militar, reconheceu que as diferenças internas eram insuperáveis. Vamos na próxima atividade, 4ª. Assinale a opção que contém um dos objetivos de Simão Bolívar. A última alternativa também, né? Criar uma confederação dos Estados americanos face à possível contraofensiva da Europa, apoiada pela Santa Aliança. Questão 5. Uma das diferenças essenciais entre a independência da América Espanhola e a independência do Brasil está no modelo político adotado, haja vista que na América Hispânica
predominou o modelo republicano, enquanto no Brasil adotou-se um modelo monárquico, né? O Brasil ficou independente, mas depois da independência, o Brasil continuou sendo governado por um rei. Os outros países da América Hispânica, com exceção, né, acho que do México, do Haiti, passaram por um governo republicano. Agora a correção lá do PET, né, das atividades do PET. A atividade número 1 lá do PET. Durante os processos de independência da América Espanhola, dois grupos se destacaram como principais protagonistas e adversários. Durante os confrontos, cite os dois protagonistas e suas principais características. Então, foram aqueles dois grupos, né? Os crioulos e os chapetones. Os dois grupos sociais coloniais que se destacaram nos processos de independência espanhola foram os dois que tinham interesses diametralmente opostos nestes processos revolucionários, os chapetones e os crioulos. Os chapetones, descendentes de europeus e nascidos na Europa, eram os mais favorecidos pela administração colonial. Ocupavam os postos mais altos e eram muito fiéis à coroa, de modo que lutaram contra as tentativas de independência. Agora, já os crioulos, descendentes de espanhóis, mas nascidos na América, eram considerados como inferiores. Os chapetones, de modo que ocupavam postos submissos e viam na independência uma possibilidade de adquirirem completamente os seus direitos pessoais e passassem a determinar a política dos territórios coloniais de acordo com os interesses das populações que os habitavam. Então, nós temos aí, né, os dois grupos, né? Os chapetones, nascidos na Europa e que queriam manter, né, a colonização, né? Queriam evitar a independência dos países aqui da América, porque eles tinham privilégios, né? E eles temiam perder esses privilégios. E, do outro lado, os crioulos, né? Que também pertenciam a uma elite aqui nas colônias espanholas, porém, eles eram considerados submissos, né? Eles eram tratados como inferiores pelos chapetones, e eles viam aí na possibilidade da independência uma forma de alcançar, né, os privilégios, né, e passar a determinar a política colonial. Então, a questão 2. Crioulos e chapetones eram, respectivamente, os nascidos na América, né, os crioulos, e os nascidos na Europa, os chapetones, né, os nascidos lá na Espanha. Agora, a outra atividade avaliativa, né, aquela atividade avaliativa sobre a independência do Brasil. Um dos fatos que fizeram o processo de independência do Brasil ser diferente das demais nações da América Hispânica foi a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Nenhuma outra colônia aqui na América teve a família real, né, morando, né, e administrando da própria colônia. O Brasil não, né? Passou aquele período de 1808 a 1821 sendo governado, né, aqui, né, a colônia pela família real, né, não só aqui, mas as outras colônias, né, e a partir daqui do Brasil que eram definidas as políticas. Questão 2. Observe atentamente o quadro de Pedro Américo, A Independência ou Morte, né? Nós temos aí o quadro, lá ao centro do quadro, o Dom Pedro I, com a espada erguida, né? Muitas vezes as pessoas pensam que está havendo uma batalha aí, não tem batalha aí não, tá? Aí são todas as pessoas que estão ao lado de Dom Pedro. É o momento em que o Dom Pedro I proclama aí a independência do Brasil, né? Um momento em que ele proclama aí o desligamento político do Brasil de Portugal. Esse quadro foi pintado muito tempo depois,
da proclamação da República, e ele não representa a realidade daquele momento, tá? Não existia aí essas pessoas, Dom Pedro provavelmente não estava nem a cavalo, porque naquela época não se usava cavalo para fazer grandes viagens. Ele, essas pessoas que estão aí provavelmente também foram pintadas pela imaginação do artista, tá? Mas o importante aí é o fato, né, de que Dom Pedro havia ali naquele momento proclamado, né, a independência do Brasil, né? Dizem que ele falou, né, independência ou morte, tá? Ou o Brasil ficava independente de Portugal, ou haveria guerra, né, para que houvesse essa independência. Então, olha lá, a pintura exalta a figura de Dom Pedro I como o único protagonista do processo emancipatório brasileiro. Questão 3, Enem, né? No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti. Então, poeminhas, né? Trovas, né? São pequenos poeminhas. Então, marinheiros e caiados, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país hão de habitar. Tá? Então, lá no Haiti, né? Isso aí faz referência à independência do Haiti. O período da independência do Brasil registra conflitos raciais, como se depreende os rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam com a população escrava e entre os mestiços pobres, alimentando seu desejo de mudança, né? Então era aquilo que a gente sempre falava, né? A haitianização ou o haitianismo, né? Que era o medo da elite brasileira de que aqui também houvesse uma revolta de escravos, ex-escravos, e que eles tomassem aí o poder, né? Então a elite brasileira ela tinha esse medo, tá? da haitianização ou haitianismo. 4. Independência do Brasil. A independência do Brasil, em 1822, foi fruto de uma série de fatores, cujo ponto de partida se pode localizar na vinda da família real para o Brasil, em 1808. Com a corte no Brasil e a sede da monarquia para cá transmutada, deflagrou-se uma verdadeira inversão de papéis, tornando-se Portugal uma colônia de uma colônia sua. A tentativa de Portugal de reverter essa situação e tornar-se novamente metrópole do Brasil foi revelada de forma mais contundente através da Revolução do Porto, né, de 1820, né, foi a revolução que ocorreu em Portugal, né, houve a tomada novamente do poder por uma família real, tá? Essa revolução aí, ela vai fazer, né, uma nova constituinte, né, e essa família real, ela vai ser convocada novamente para voltar a Portugal, né? Voltar a Portugal e manter a metrópole em Portugal e recolonizar o Brasil. Então, essas eram as principais ideias que os portugueses tinham, né, logo após aí a Revolução do Porto. 5. Sobre a independência do Brasil, é correto afirmar: o projeto vencedor contemplava a manutenção da escravidão, a separação entre Brasil e Portugal e a continuidade de Dom Pedro no trono, né? Então, quem saiu vencedor na independência do Brasil, que foi aquela elite escravista, né? Ela só permite aí, né, e aceita essa independência porque manteve-se a escravidão, né? E a partir, né, da independência do Brasil de Portugal, e aí o governo vem, né, o governo de Dom Pedro I. Então, o projeto que venceu, né, e que fez a independência do Brasil tinha manutenção da escravidão,
separação do Brasil de Portugal e continuidade de Dom Pedro no trono. Agora, as atividades do PET, o quadro aí do Pedro Américo, né, novamente. Observe atentamente o quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte. Assinale a alternativa correta sobre esta obra. A pintura, né, novamente aí, a pintura exalta a figura de Dom Pedro I como o único protagonista do processo emancipatório brasileiro. Já falamos a respeito, nessa pergunta ela repetiu, tanto lá na atividade avaliativa, né, atividade complementar, quanto aqui no PET. Questão 2. Por ocasião do dia do Fico, aquele dia, né, que Dom Pedro I, 9 de janeiro de 1822, que Dom Pedro I falou, né, que ficaria no Brasil e não retornaria para Portugal, conforme as cortes portuguesas queriam. Então, vem essa questão aí. Por ocasião do dia do Fico, estando clara a intenção de Dom Pedro I em não retornar a Lisboa, as cortes portuguesas acabaram por recuar, reconhecendo de pronto a independência brasileira. Esta afirmação está correta? Justifique. Não, né? A afirmação não está correta, né? Pelo contrário, as cortes portuguesas pressionavam para que Dom Pedro I voltasse para Portugal, e também as cortes queriam recolonizar o Brasil. Tá? Então, a resposta é não. O reconhecimento da independência de Portugal só vai ocorrer 3 anos depois, né, em 1825, mediante o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras. Libras era a moeda inglesa, né, até hoje. Então, não houve o reconhecimento de pronto, de imediato. Portugal demorou mais, né, 3 anos aí para reconhecer, e mesmo assim exigiu o pagamento de uma indenização. E assim nós terminamos, né, essas 2 questões aí do PET. Nós terminamos a correção das atividades, né? Mais tarde essa aula vai estar lá no canal, para quem quiser, né, fazer as atividades e acompanhando aí a correção das aulas.